se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E este é o melhor episódio do podcast Papo de Cinema do ano, porque é nesse episódio que nós falaremos sobre os melhores filmes de 2024. Segundo esses três que vocês estão enxergando aqui. Se você não estiver enxergando, você tira o seu celular do bolso e olhe para esses lindos rostos que estão aqui e que vão falar sobre os melhores filmes de 2024. Tá feliz, Marcelo? Sempre feliz. Como é que eu não posso estar feliz de gravar um podcast com essas duas presenças ilustres, com essas duas pessoas maravilhosas que me aturam o ano inteiro, gente? O podcast do Top 10 Brasil, Top 10 estrangeiro, é mais uma desculpa pra gente estar aqui no episódio entre amigos, conversando sobre cinema, falando sobre filmes, até porque a gente já falou, a gente estava falando aqui antes nos bastidores, né? Essas listas, elas vão durar pouco tempo, porque você aí que está nos ouvindo e nos vendo, sabe, a gente faz uma lista e daqui a pouco a gente diz, esqueci esse filme, ou a gente não viu algum filme que super entraria nas nossas listas e a gente acabou não vendo, mas o mais importante é o seguinte, se você quer alguma dica de coisas importantes que talvez possa ter perdido, fica aí que esse episódio é pra você. Gente, olha, é bacana a gente estar junto aqui porque é o encerramento de uma temporada, né? Nós terminamos aqui 2024, um ano que a gente de grandes Por isso que a gente conquistas. tá cansado desse jeito, todo mundo assim. Um ano de grandes desafios também, né? Mas de grandes conquistas e grandes superações aqui no Papo de Cinema. E um ano de grandes filmes também, né? Então a gente tá chegando aí fazendo essa coroação. E é importante já marcar isso, eu quero deixar essa explicação, porque nós vamos apresentar agora os melhores filmes do ano brasileiros e depois, no segundo bloco, os melhores estrangeiros. Então a gente está separando filmes brasileiros com filmes estrangeiros, não tem uma lista única, tá? São essas duas. Mas ao mesmo tempo, hoje, agora essa semana, passando o Natal, a gente está lançando aqui no site também uma matéria maior sobre os melhores do ano, incluindo os nossos embaixadores, que foi uma das grandes novidades que a gente teve em 2024, os embaixadores do Papo de Cinema, que também participaram, deram suas opiniões, tá tudo registrado no site do Papo de Cinema, então assim, é muito filme bacana, bom a gente tá celebrando tudo isso. E antes da gente começar isso tudo que o Robledo acabou de falar, é muito importante, eu peço para você que está entrando aí a primeira vez no Papo de Cinema, seja nas plataformas de áudio, seja no YouTube, se você já está aqui com a gente já faz um tempo, eu tenho certeza que você já comenta, que você curtiu, que você compartilhou, e isso a gente vê lá nas curtidas, nas estrelinhas do Spotify, a gente vê nas curtidas do YouTube e vê também o número crescente de inscritos. Então, para você já é da casa. Mas se você está aqui pela primeira vez, por favor, dê estrelinha, curte, compartilha, isso nos ajuda demais e a gente vai ranqueando cada vez melhor nessas plataformas. E agora eu vou pedir, teve uma coisa que eu percebi agora nesse episódio que assim, tá mais do que certo que a gente não pode gravar os três juntos, porque senão vira conversa de bar, uma risaiada, vocês não têm noção o que a gente já tentou começar a gravar, isso aqui vira um monte de piada, assim, enfim, vamos tentar tocar pra frente. Aliás, que bom que a gente não gravou, né? Porque a gente fala um monte de bobagem fora do ar, dentro do ar também. Só antes da gente partir para as listas, que eu acho importante a gente sublinhar, é que o recorte que a gente faz para essas listas. O recorte é filmes que foram lançados comercialmente no Brasil do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Comercialmente, leia-se cinema, streaming, VOD, ou seja, foi lançado no Brasil. Por isso que talvez você que nos acompanha mais de perto vai sentir falta de alguns filmes que a gente cotou super bem, mas que a gente viu em festivais de cinema, mas que ainda não foram lançados. Esses filmes talvez vão estar nas nossas listas de 2025. Também eu te peço, Marcelo Miller, que explique por que essas duas listas, internacionais e nacionais, foram feitas a partir de uma conta matemática que o Marcelo inventou na cabeça dele, que tem coisa ali que não faz sentido, e baseado nas nossas listas individuais, ou seja, nós mandamos, eu, o Robledo, o Marcelo, e o Marcelo condensou todas elas numa conta matemática que ele inventou do dia para a noite. Vai lá, Marcelo, explica. O critério é simples, gente. Todos nós mandamos listas individuais para mim mesmo, só eu não mandei porque eu já estava com a lista, porque ela era minha, né? E aí, esses 10, o 10º lugar ganha 1 ponto, o 9º lugar ganha 2 pontos, e assim sucessivamente. E aí foi feita uma média entre as nossas listas para se chegar a esse resultado do Top 10 Brasil, que a gente vai apresentar no primeiro bloco, e do Top 10 filmes estrangeiros no segundo bloco. Também é bom deixar claro, o segundo bloco é filmes estrangeiros, então os filmes brasileiros não são contabilizados na lista do segundo bloco. Primeiro bloco, filme Brasil,
segundo bloco, filmes estrangeiros. Mas a conta é simples, até porque se passar muito disso, Vitor, eu me embanano, eu sou de humanas. Tá de humanos, exato. E vamos logo, né? Porque o tempo urge, essa Sapucaí é grande. Quem tá nos ouvindo aqui provavelmente tá o quê? Na praia, descansando, em clima de final de ano. Se a gente demorar muito, o cara vai Comendo dormir. salpicão, comendo aquele resto de peru do Natal. O cara tá com todos os motivos para sair daqui. Então vamos começar. Pessoal, eu vou ler do 10º até o 4º e depois nós vamos criar um pódio. Medalha de bronze, prata e ouro. Então vamos lá. Filmes brasileiros. 10º lugar, Retrato de um Certo Oriente. Olha. 9º, Grande Sertão. 8º, Tudo que Você Podia Ser. 7º, Filha do Palhaço. 6º, Motel Destino. 5º, Malu. E 4º, Sem Coração. Surpresas nessa lista, pessoal? Qual é a surpresa da lista? Eu acho que a gente pode começar falando. Acho que é importante a gente marcar que tem filmes aqui como Sem Coração, que é co-dirigido pela Nara Normandi, que isso é bacana, ter uma mulher aí na nossa lista. Podia ter mais mulheres na nossa lista também, isso que é uma importante coisa deixar marcado. Mas a gente tem um filme Malu, por exemplo, do Pedro Freire, que apesar de ser um realizador masculino, é um filme muito feminino, né? É um filme todo sobre mulheres. Tem o Tudo que Você Podia Ser, do Ricardo Alves Júnior, se eu não me engano, né? O nome do diretor. Uhum. Que é um filme sobre novas famílias, novos conceitos, novas realidades. É uma combinação de documentário com ficção. É um filme que tem uma narrativa super fluida, assim como as identidades e orientações sexuais dos seus personagens. Então eu acho que é um filme muito interessante a gente poder marcar esse destaque. Pô, tem a adaptação de um clássico, né? Grande Sertão, do Guel Arraes ali, que é um filme assim que também aí pegou meio que o público meio de surpresa, até porque tiveram 2 versões de Grande Sertão Veredas, né, esse ano sendo lançado no cinema. Agora, eu vou dizer pra vocês, fiquei triste de ver em 10º lugar Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes, que pra mim é um dos filmes mais lindos desse ano. Na minha lista individual tava melhor cotado. Quer saber qual é a minha lista individual? Vai lá no Papo de Cinema, no site, e vê as listas individuais de cada um, que lá tá bem discriminado. Eu botei muito melhor. Retrato de Certo Oriente é um filme lindíssimo, com uma das fotografias mais impressionantes do cinema brasileiro em 2024, e por mim eu teria ficado melhor cotado aí nessa lista, hein? Eu confesso que de tudo isso, para fazer um apanho geral do 10º até o 4º, eu acho muito interessante a entrada do Malu, que é um filme que eu descobri no Festival do Rio e que é um filme que começou muito pequeno, ele foi lançado e infelizmente eu acho que ele não teve nem a verba suficiente para chegar a mais circuito, para ter um circuito mais expandido, porque é um filme de fato muito bacana. A Filha do Palhaço, do Pedro Diógenes, que é um cineasta de uma geração aí que começou a fazer cinema, né, que começou a surgir lá no começo dos anos 2000, e aí a gente vê amadurecendo. Aliás, o Pedro Diógenes lançou mais um filme esse ano, mas em festival, o Centro Ilusão, passou no Festival do Rio, passou em outros festivais, e que talvez esteja nas nossas listas aí em 2025, né? Ou seja, também o Pedro Diógenes está sendo um diretor muito prolífico, e fiquei muito feliz com a entrada do Grande Sertão, que é um filme controverso, que gerou muito debate, se ele era bom, se ele não era bom, se ele era... E eu acho um filme muito interessante. Aliás, não só 2 versões a gente teve esse ano, mas a gente teve 2 filmes do Guel Arraes esse ano, né? E eu acho, né? Olha a polêmica. Hashtag polêmica, que a galera do corte pode fazer o corte aqui. Grande Sertão é muito melhor do que o Alto da Compadecida 2. Olha aí. Aliás, falando em realizadores duplos, né, o próprio Carim, que entrou na nossa lista com Motel Destino, também teve 2 filmes lançados esse ano, só que o outro filme é estrangeiro, então de repente tá na outra lista. É o Jogo da Rainha, né? Firebrand, que foi feito antes, mas estreou depois e estreou direto no streaming também, então, ou seja, Carim também marcando 2 gols aí esse ano. Eu confesso para vocês que uma das minhas surpresas nessa lista é o Tudo que Você Podia Ser. Quando eu coloquei na minha lista individual, pensei, bom, esse aí eu tenho certeza que o Marcelo Robledo não vou colocar. E no fim, ele acabou figurando aí na lista. Filme do Ricardo Alves Júnior, que fez também o Elon Não Acredita na Morte, que é um filme que eu gosto bastante. E, enfim, é um filme super interessante e feito assim daquela maneira, parece que os artistas se divertiram muito fazendo ele. Então, num primeiro momento, por ser principalmente um filme muito curto, é um filme de um pouquinho mais de 1 hora, a gente teve a sensação assim de, nossa, que filme rápido e com uma mensagem um tanto assim, acho que daqui umas 2 horas eu vou esquecer esse filme. E os dias vão passando e vai indo e o quê? Ele acabou figurando aqui nos melhores filmes do ano. Então foi a grande surpresa e fiquei muito feliz.
E não só se divertiram fazer, como parece que a impressão mais ainda que eu diria é que parece que esses atores... É um filme também que teve um lançamento muito restrito, como o Marcelo falou do Malu. Eu acho que é um filme que as pessoas merecem ir atrás, mas o Tudo Que Você Podia Ser parece que é um filme que as pessoas, que os artistas, né? Eu nem vou dizer personagens ou atores, porque, como eu disse, é uma combinação de documentário com ficção. Parece que eles esqueceram que estavam fazendo um filme. Isso que eu ia dizer, porque é tão Exatamente. natural a maneira como eles se colocam em frente à câmera. Mais ou menos uma coisa que eu diria das meninas, principalmente das protagonistas de Sem Coração, né? Que também é muito aberto. Aliás, o Sem Coração, se você não viu, esse filme tá no streaming, tá disponível, tá na Netflix, se eu não me engano. Então, assim, é também um filme belíssimo e, pô, ficou em 4º lugar, maravilhoso, meus parabéns. E eu acho que a mesma coisa pode ser dito, não quero saber se vocês concordam comigo, porque eu acho que essa é o grande interesse, a gente fazer o Melhores do Ano, porque o Motel Destino ficou em 6º, e eu me lembro que quando os três do Papo, a gente assistiu a esse filme, a gente pensou assim, é um bom filme, mas já foi feito, pô, o carinho não foi muito longe, parece mais do mesmo, isso aqui. E agora ele tá em 6º nos Melhores do Ano. Às vezes parece também que o Melhores do Ano não é só o que a gente... o filme que tirou, que é o nota 10, é o filme que rompeu nas fronteiras, mas às vezes talvez seja o filme que a gente mais ficou por mais dias falando sobre ele também, né? Que mais nos fez refletir. Vale Ele por existe, né? vocês, né? Porque vocês é que votaram nesse filme. Se vocês forem olhar a minha lista individual, o Motel Destino não entrou nela. Olha aí, tu viu? Viu só, Marcelo? E se você quer ler a crítica do Motel Destino, lá no Papo de Cinema tem o meu texto. Maravilha. Bom, então vamos para o pódio, né? Vamos para o pódio dos melhores filmes brasileiros em 3º lugar. Quem diria, hein, meus amigos? Comédia romântica O Dia Que Te Conheci, de André Novaes Oliveira. Que coisa linda, hein? Assim, fiquei muito feliz com essa medalha de bronze pro Dia Que Te Conheci, que é um filme do André Novaes Oliveira, que é um cineasta que vem fazendo um filme mais relevante atrás do outro. Eu sou apaixonado por temporada, e eu estava numa das primeiras sessões do filme no Festival do Rio, de 2023, e assim, pude testemunhar como esse filme se conectou com as pessoas e como as pessoas se conectaram ao filme. É um filme aparentemente simples, do Renato Novaes e da Grace Passot, que formam um casal que, por força das circunstâncias, vai se juntando. É um filme que foca muito na ideia da exploração do cotidiano, do que o cotidiano não necessariamente tem de espetacular, mas o que ele tem de comum, de corriqueiro, mas que é determinante para a vida dos personagens. Então eu estou muito feliz. Filmes de plástico, aliás, nos brindou recentemente com Marte 1, aí, que é um filme que inclusive nos representou na disputa pelo Oscar, e vários outros filmes assim que saíram ali de Contagem em Minas Gerais e que certamente fizeram bonito, e não é à toa que O Dia Que Te Conheci está aqui em 3º lugar. Né? Aliás, né, meu querido, a gente tem um episódio do Papo de Cinema dedicado ao Dia Que Te Conheci. Se você quiser saber um pouco mais do que a gente achou, né, por completo, da medalha de bronze do nosso Melhores do Ano, vai lá e confere, volta um pouquinho, não faz muito tempo que a gente fez esse episódio, hein? Aliás, eu tenho que dizer uma coisa que eu me dei conta só agora. Nós temos podcast dos 3 primeiros da lista. Olha Nós aí. temos podcast da medalha de ouro, da medalha de prata e da medalha de bronze. Ó, o Marcelo dando Ó, spoiler, tá dando spoiler, tá avançando na lista. eu estou aguçando aqui a curiosidade. Tá feliz com o Dia que Te Conheci com a medalha de bronze, Robledo? Eu acho esse filme lindo demais. O Marcelo comentou que assistiu ao Dia Que Te Conheci no Festival do Rio. Eu também tive a oportunidade de assistir. Aliás, nós 3, né? O Vitor também assistiu num festival, eu assisti também num festival. Eu, no caso, fui no Festival de Brasília, foi alguns meses depois do Marcelo, mas também foi antes da estreia comercial. E o Dia Que Te Conheci teve a mesma sensação em Brasília, Marcelo. Também foi assim uma consagração. Todo mundo abraçou o filme com muito entusiasmo. Tanto é que tanto o Renato quanto a Grace ganharam os prêmios de melhor ator e atriz no Festival de Brasília do ano passado. Ou seja, é um filme muito lindo, um filme muito bonito e um filme muito singelo, discreto quase até, né? Uma coisa assim mais tímida, bem aquele jeito mineirinho de ser, né? E eles foram e nos conquistaram, e conquistaram muita gente. Então, assim, parabéns. Acho que é um filme que quem não viu tem que ir atrás. O Dia Que Te Conheci é uma das grandes pérolas aí do cinema brasileiro de 2024. Bom, e agora a gente pega da medalha de bronze, a gente toma um avião de Minas Gerais e vai direto para o Ceará, porque a medalha de prata é de Mais Pesado ao Céu, de Petros Cariri. Esse é outro que eu estou muito feliz de ter entrado, principalmente numa posição tão interessante quanto a medalha de prata para Mais Pesado ao Céu, que merece tudo e mais um pouco das nossas felicitações, né?
E a minha única crítica que eu tenho você sabe, né? Isso não é uma novidade. A única crítica que eu tenho em relação a Mais Pesado é o Céu é que o Petros não tem um bigode igual o pai dele. De resto, esse filme pra mim é perfeito. Alô, alô, Petros! Já temos uma. Daqui a pouco vai subir uma hashtag aí no X pedindo bigode para Petros. Se você quiser já começar esse movimento, você que está em casa pode começar. Petros com bigode ou bigode com Petros, procure a hashtag que você achar melhor nesse sentido. Agora, a gente está diante de um filme que, se você aí que está nos vendo e nos ouvindo não viu, veja. Por favor, veja. Porque O Mais Pesado é o Céu é um filme que eu acho que a gente não precisava da confirmação de que o Petros é um dos grandes cineastas brasileiros da sua geração. Mas, mesmo que a gente não precisasse, O Mais Pesado é o Céu faz essa confirmação pra gente. É um filme de, basicamente, 2 personagens. É um filme que demonstra, inclusive, a excelência do olhar do Petros, no sentido literal e no sentido metafórico, porque é um filme de imagens muito bonitas, mas também é um filme que vai falar sobre a constituição de uma família possível num cenário de abandono, num cenário que reflete, muitas vezes, situações do nosso Brasil profundo, né, de localidades, cidades e culturas que vão desaparecendo em prol de um progresso que é meio, para não dizer totalmente agressivo, e aí o Petros vai contar uma história de 2 pessoas que estão tentando sobreviver e que, para tentar sobreviver, vão tentar criar uma família e que, ao mesmo tempo, vão encontrar outras pessoas desgarradas nesse Nordeste profundo. Então é um filme muito bonito. A gente falou com o Petros, a gente fez um amplo material de divulgação aí, a gente fez entrevista, a gente tem crítica lá no Papo de Cinema. Então, se você quiser saber tudo e mais um pouco sobre Mais Pesado é o Céu, é no Papo de Cinema, né? Não tem jeito. E eu sei que o Robledo foi a primeira pessoa que viu o filme, viu no Festival de Gramado, e ele já estava super empolgado depois dessa primeira exibição, né? Exato, porque assim, assim como tu falaste, né, do dia que te conheci, que tu viu no Festival do Rio, O Mais Pesado é o Céu eu assisti na primeira exibição pública que o filme teve no Brasil, foi durante o Festival de Gramado, e para quem acompanha os festivais, sabe que o Mais Pesado é o Céu não parece ser um filme típico de Gramado, né? É um filme mais cru, digamos assim, um filme mais duro. Geralmente Gramado prestigia tapete vermelho, grandes celebridades, né, holofotes, etc e tal. E não que não tenha isso no Mais Pesado ao Céu, né? Aliás, nós temos um dos maiores atores brasileiros contemporâneos, que aliás está super em voga agora essa semana, né? Com volta de O Alto da Compadecida 2 aos cinemas. Matheus Nastergalli, o protagonista de Mais Pesado ao Céu, que está excelente, fazendo um tipo muito mais frágil, né? Ainda que tenha uma força que é crescente dentro do personagem, até que chega num momento de explosão, que é o clímax do filme. Ou seja, eu acho que eu me lembro de ser tomado de assalto por esse filme ao assisti-lo lá em Gramado. Foi assim, a gente estava acostumado com aqueles filmes mais solares, digamos assim, que Gramado costuma trazer para o seu público, e chega O Mais Pesado é o Céu sem nenhuma ressalva, sem nenhum pedido de licença, impondo uma verdade que a gente precisa ver e discutir e lidar com ela, sabe? E é um filme sem concessões, isso é muito forte, muito bonito, a maneira, e chegar num ranking tão alto como a gente está colocando agora, medalha de prata, como o Vitor comentou, é muito impressionante. Nós fizemos, né, como o Marcelo já comentou, um podcast específico sobre Mais Pesado é o Céu, então se você não assistiu a esse filme, vá lá, escuta o nosso podcast, volta algumas etapas anteriores aqui na nossa conversa, tem lá o episódio só sobre esse filme, e tem muito material com o Petros, com o Matheus, com a Ana Luísa também, protagonista, com a Dani Barbosa, com a Silvia Buarque, ou seja, um elenco maravilhoso. Mais recentemente, no final do ano, o Vitor falou do Rosenberg Cariri, que só não tá nessa lista porque é um relançamento, porque se fosse Coriski Dada, que voltou às telas também, né, um baita filme, a gente falou com o Rosenberg também, ou seja, é uma família que a gente tem muita estima, muito prazer de estar sempre ao lado e batendo palmas, porque são filmes que realmente ressoam e permanecem, isso é o mais bacana. Perfeito. E o primeiro lugar, a medalha de ouro, a gente espera Qual será, Vitor? A gente espera que esse ouro da medalha... Quem será? Eu não tô entendendo. Com o ouro da estatueta do Oscar para o Brasil. O que tá faltando, gente, vamos lançar uma curiosidade para vocês, para quem está nos ouvindo. Nós três, Vitor, Robledo e Marcelo, os três colocaram esse filme em primeiro lugar, tá? Nas nossas listas individuais, os três botaram esse específico em primeiro lugar, porque realmente é o filme do ano, é o grande filme brasileiro de 2024 e vai ser de 2025, anotem! Vai ser. Ainda estou aqui
Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello, que tá aí dando bons passos, né? Passos largos para chegar ao Oscar. Vai chegar, a gente sabe, vai ser indicado. Se vai ganhar, aí a gente já não sabe. Os concorrentes, né, são bem interessantes. Mas ainda estou aqui, eu acho que por também tudo que ele representa, né? Ele vai ficar na nossa cabeça por muito tempo. É um filme que fala sobre ditadura, mas ao mesmo tempo não fala sobre a ditadura em si e como ela afetou o país. Ela tem esse retrato, né, muito forte em relação à classe média alta, ou seja, todo mundo é afetado, gente, no sistema autoritário, né? Não são só as pessoas pobres, né? Não é só quem vai para a guerrilha, enfim, é essa família, a família do ex-deputado Rubens Paiva, né? A partir de um livro do Marcelo Rubens Paiva, essa família acaba tendo que lidar com essa autoridade, com essa violência do sistema ditatorial brasileiro nos anos 70, que invade a sua família, é uma tragédia, e a grande personagem do filme é a Eunice Paiva, no papel da Fernanda Torres, que a gente espera, a gente torce muito que seja indicada ao Oscar. Ainda estou aqui, eu acho que sim, é o filme brasileiro, acho que é claro que é uma discussão ampla, não sei se é o melhor filme do ano, mas é um filme que cativou todos, né? Isso não tem como a gente negar. Se o filme não for não for indicado ao Oscar, tá liberado a desobediência civil, né? Brincadeiras à parte, eu ainda estou aqui, é o grande filme evento do ano, né? A gente não pode esquecer, e eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque me parece muito obscuro quando a gente incorre num discurso de que o cinema tem que estar sempre dissociado do seu retorno comercial. Eu acho que nem o cinema não é mensurável pelo retorno comercial. Não é porque um filme teve muita bilheteria que ele é muito bom, ou que ele teve pouca bilheteria que ele é muito ruim. Mas o fato é que o cinema é uma arte industrial, né? E ele depende disso. Um filme brasileiro que tem um bom resultado de bilheteria, ele é um incentivo, inclusive um incentivo industrial, para que outros filmes possam performar assim também. E a gente está falando de um filme que é um filme dirigido pelo Walter Salles, que é um cineasta que já nos deu Central do Brasil, Terra Estrangeira, ou seja, um cineasta com uma carreira já consolidada, e que é a maior bilheteria brasileira pós-Covid-19. Depois da Covid-19, é o filme brasileiro que mais levou pessoas ao cinema. Por isso que eu estou citando ele como um filme evento, né? Além das qualidades que o Vitor já citou aqui, né, da reconstrução de época, da capacidade de mostrar essa família sendo desmantelada, essa família privilegiada, e que por isso mesmo até poderia pensar que estava num lugar relativamente seguro diante de uma situação tão apocalíptica quanto uma ditadura, mas não, né? Foi também duramente afetada. E a gente tem Fernanda Torres, e não só Fernanda Torres, né? A gente tem Fernanda Montenegro, que no meu Oscar, da academia não, porque a academia fede. No meu Oscar, a Fernanda Montenegro está indicada a melhor atriz coadjuvante por uma piscada de olho, né? Que vale o trabalho de muitas atrizes aí de um filme inteiro. Então, assim, é um filme importante em várias perspectivas. Porque quando a gente diz, o cinema brasileiro não precisa de uma ressonância internacional, a gente tem que olhar um pouco com ressalvas disso. Porque essa ressonância internacional também é super importante, porque isso significa que o mundo começa a olhar para a gente também. Que o mundo começa a nos enxergar, não só nesse lugar de nação subdesenvolvida que não pode... Não. A gente faz cinema. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Também é um ponto de corte aqui, quem quiser fazer corte. O cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo. Eu acho que a gente pode esquecer também que, como o Marcelo também já adiantou, a gente tem um podcast específico sobre o Ainda Estou Aqui. Então, quem ficou curioso pode voltar algumas casas e ouvir esse bate-papo completo sobre o filme. E, aliás, vou trazer umas curiosidades de bastidores aqui. O podcast sobre o Ainda Estou Aqui é o podcast mais ouvido da história do Papo de Cinema. E assim, centenas de ouvintes a mais do que o segundo lugar. Então, assim, é importante marcar assim, que é um podcast que foi feito, é um antes e depois para o cinema brasileiro, para a vida aí da Fernanda Torres, do Walter Salles, e também aqui para o podcast Papo de Cinema. A gente está muito feliz, então, com o sucesso desse filme. É um filme que nós três temos em alta estima. Nós três vimos em situações distintas, né? Cada um de nós o filme. E os três ficaram muito impactados com o filme. Então, assim, é muito bom ver um filme que fala de uma situação muito real, né? Por mais que tenha acontecido décadas atrás, é uma história que permanece viva e pulsante até hoje, ainda mais com questões aí de ameaça à democracia, volta de pensamentos ditatoriais, sabe, ameaça à liberdade individual das pessoas, do cidadão. Eu acho que coisas que estão na pauta do dia ainda hoje e que nesse filme são muito bem detalhadas e mostram o perigo que a gente corre
quando não leva tão a sério essas questões e essas ameaças. Então, um filme como Ainda Estou Aqui merece muito ser valorizado. É por isso que é a nossa medalha de ouro e com todo o merecimento possível. É isso. E vamos parar com a sua retórica. E a de dizer que academia... O Brasil não precisa do Oscar. Precisar não precisa, mas é importante. Você que está aí também ouvindo o podcast, não precisa encher a cara no final de ano, mas é importante. Você precisa de cerveja para viver? Não, em tese precisa só de água, mas a gente quer. Mas é importante, exatamente. Finalizando o primeiro bloco deste episódio especial Melhores do Ano do Papo de Cinema. Daqui a pouco a gente está de volta, fica aí com o nosso intervalo especial. Daqui a pouco a gente está de volta com o top 10 do Papo de Cinema Filmes Internacionais. Até logo. Olá, pessoal! Aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema, e olha só. Mas enfim. Vocês estão entendendo por que é raro ter os três no mesmo podcast. Não dá, não tem como, gente. 10º lugar internacional. Esse aqui, o Marcelo, né? Esse é o final de ano maravilhoso, Marcelo. Jurado número 2. Clintão da Massa entrou na lista. Vamos lá. 9º, As Bestas. 8º, A Substância. 7º, O Bastardo. 6º, Os Colonos. 5º, Rivais. E 4º, O Quarto ao Lado. Eu acho um absurdo o Vitor estar anunciando essa lista sem falar o nome dos diretores. Eu acho que ele tinha que citar o nome de todos os diretores desses filmes. Então vamos lá de novo. As Bestas, Rodrigo Sorogoyen. E o ano que eles nasceram. Mas daí tu tá querendo muito, amigo. Bom, e aí, o que vocês acharam? Tá faltando alguma coisa? Eu me admirei de ter entrado na Substância. Eu achei aqui que os meus colegas que achincalharam a Substância o ano todo. Não. Odiaram. Não, vocês odiaram. Vocês disseram, eu odiei. Quem tá nos vendo, tá vendo que eu tô fazendo. Não, mentira, é brincadeira. Não. Quem Mas me segue no gostou. Letterboxd ou na grade crítica do Papo de Cinema viu que eu dei nota 9 pro Substância. Ou seja, pra mim o Substância precisava dar um 9? tinha que ser numa posição maior. Não precisava 9 também. Não, Substância tinha que estar numa posição maior do que essa. Ficou em 8º, tinha que estar melhor. Agora, a culpa do Marcelo, que é um hater, né? Não gostou mas falando do Careca, eu sou obrigado a convocar o Careca, porque sim, Careca, só tu viu o jurado número 2, então agora tu vai falar do Clintão da Massa. Como é que tu fez pra ele entrar aqui pra mim? Isso tem um roubo aí. Tu mexeu nessa lista. Eu que apuro a lista mesmo. Se eu roubar, vocês não vão ficar nem sabendo, né? Isso é verdade. É que o Jurado número 2, assim, só pra explicar, é um filme que estreou direto no streaming, nem tá não passou pelos cinemas, que segundo o Marcelo é uma vergonha isso, e o filme estreou agora, tipo, 2 dias atrás, ou seja, entrou nos 45 do segundo tempo. Exatamente. Então realmente não teve tempo, a gente tá correndo atrás para ver alguns filmes ainda. Tem filmes aí que a gente vai ouvir falar há muito tempo, que estrearam também em circuito limitado, que também não tivemos oportunidade de ver. Então esse é a maioria dos filmes que a gente conseguiu ver. O Jurado número 2, eu também não assisti, o Vitor não assistiu, mas o Marcelo viu, escreveu a crítica do site lá, é dele, e Marcelo se apaixonou, né, Marcelo? Tá todo mundo falando do quão criminoso, o quão complicado é essa decisão de não lançar esse filme do Clint. Clint Eastwood tá com 94 anos. Não lançar nos cinemas, né? Lançar nos cinemas. Porque foi lançado, tá no streaming, qualquer um pode acessar, pode ver, já tá disponível. Foi lançado como uma produção vagabunda, como se não fosse o filmaço que é, e como se o Clint Eastwood não tivesse sido, durante décadas, o grande astro em termos de bilheteria de Hollywood, né? Então, assim, talvez, eu espero que não, mas talvez seja o último filme do Clint Eastwood como diretor. Ele já tem 94 anos, e aí é difícil a gente pedir de alguém com 94 anos que tenha disposição física para fazer um filme. É um grande filme. Eu acho que se você aí
assistiu e gostou de Anatomia de uma Queda, especialmente pelo fato de ser um filme de tribunal que não está interessado em dar respostas, em questionar o conceito de verdade, o conceito de justiça, o Jurado número 2 vai ser um filme que você vai se apaixonar. É um filme muito interessante, aparentemente muito simples, mas que eu acho incrível e assim, ó, merece estar aqui. Merece estar em 10º? Não, merecia estar lá no top 3. Mas aí, né, a gente precisava que os meus colegas vissem o filme, eles não gostam do Clint Eastwood. Aliás, fica aqui, ó, o hate de vocês, ó, quem gostar do Clint, Robledo e Vitor não gostam do velho. Fake news. Ai. Mas agora... Assim como o Vitor Hugo não gosta de Pedro Almodóvar, né? Não foi ver o Mentira, filme. é uma É mentira. a única explicação para o Quarto ao Lado não estar no top 3, gente. É o Quarto ao verdade. episódio das fake Vou news, dizer- cara. Quarto ao Lado, particularmente, é o melhor filme do ano de 2024 para Robledo Milani, mas ficou Tu já tá, em quarto dando lugar. spoiler da matéria. É isso que a gente Já tô combinou de dando não dar spoiler. spoiler. É, Robledo, Tô dando para porque senão é vai revolta. entregar tudo. Ele já tá entregando É tudo. revolta contra o hate do Vitor, de não ter votado no Quarto ao Lado, daí o filme ficou de fora. É por isso, hate. Agora, gente, que coisa horrível, eu amo o Pedro Almodóvar. Agora, a gente falou da Substância, que foi um dos filmes mais badalados, mais comentados do ano, né? Agora tem 3 filmes que estão nessa lista e eu tô aqui, ó, coração quentinho de ter entrado, que são filmes que não foram assim, tão badalados, que a galera não comentou tanto, que são filmes incríveis. Os Colonos, O Bastardo e As Bestas. A gente recomenda com muito entusiasmo. Eu acho que nós 3 adoramos As Bestas. E se você não ouviu falar das Bestas, corra atrás, porque esse filme é do caralho. Agora, Assim o como os Bastardo. Bastardos, o Bastardo, Agora, né? Que o eu sei que Bastardo- o Vitor ama esse filme, né? Eu amo esse filme. O Bastardo com Mads Mikkelsen, inclusive foi a escolha da Dinamarca para representar a Dinamarca no Oscar, né? Cara, o Bastardo é aquele filme que tinha tudo para ser um baita de um melodrama, para arrancar choro da gente assim de uma maneira gratuita e super fácil. E não, cara, ele se constrói de uma maneira tão bonita. O Mads Mikkelsen, que é um monstro de ator, faz um filme ali sobre um cara que ele é um militar, na época que a Dinamarca ainda estava nas suas grandes colonizações, só que assim, tinham espaços da Dinamarca que ainda não tinham sido colonizados, e ali da Escandinávia como um todo. Então o Mads Mikkelsen é um cara que é um militar, só que ele é um militar filho de um príncipe com uma mãe desconhecida, ou seja, então ele é jogado pro exército porque ele é um bastardo que não pode ser reconhecido, porque ele é metade sangue real e metade plebeu. Então ele vai para lá, cara, e ele quer se tornar um nobre. Para se tornar um nobre, ele propõe colonizar uma parte da Escandinávia que é totalmente desgraçada, que nada dá certo lá. Nesse caminho, ele conhece pessoas, ele vai criando ali seus laços familiares e de amizade para, enfim, mais do que isso é spoiler, mas é basicamente um filme que o destino final não importa. Importa tudo que a gente está assistindo durante essa jornada. É um filme, assim, eu sou completamente apaixonado por ele. Vocês viram como o Vitor se empolgou, né? E nessa trilogia informal Homens no Meio do Mato, em cenários inóspitos, a gente tem Os Colonos, que é um grande filme que está disponível também em streaming no Brasil. Um filme chileno, né? É um filme chileno. Tem um filme do Chile, que não é tão comum assim. Que vai falar sobre uma violência, ou na verdade uma perpetuação e de uma lógica de violências feita de várias violências colonialistas, masculinas, assim, é um filmaço, assim como também me deixa muito feliz estar na nossa lista o Rivais, do Luca Guadagnino, que é um filme que, assim, eu lembro de ter saído muito eletrizado do cinema, com a maneira como ele utiliza o tênis para contar a história sobre um triângulo amoroso, um triângulo erótico, que é um filme bom pra caramba também. Podia estar lá mais pra cima, mas aqui, gente, a gente tá pra chorar também. Porque como cada um de nós tem as suas listas, nós temos as listas individuais que estão lá no Papo de Cinema, você pode conferir, a gente sempre queria puxar, tu vê, o Robledo chorando as pitangas que queria o filme do Almodóvar lá em cima. Eu chorando as pitangas que o Rivais queria lá em cima. O Vitor já ficou feliz que o Bastardo entrou, que ele não imaginava que ia entrar. Então, assim, a gente tem uns queridinhos aí. Eu acho interessante a gente pontuar que dessa lista de 10 filmes, o Vitor comentou do As Bestas, que é um filme de 2022. Aliás, a maioria desses filmes, 6 dos filmes, agora já dando spoiler para os 3 do top 3 ali, os principais, são filmes
antigos, são filmes de 2023 ou 22, como o As Bestas, ou seja, filmes que demoraram para chegar no cinema brasileiro, sabe? Que tiveram um certo retardo. A gente, na lista final, apenas 4 filmes são filmes genuinamente de 2024 que estão na nossa lista, né? Então a gente tá muito feliz de ver o Jurado número 2 do Clint Eastwood, A Substância, da Coralie Feijá, que foi premiado em Cannes e certamente vai estar no Oscar, é um filme muito impactante. O Rivais, que o Marcelo comentou, e o Quarto ao Lado. Então, assim, ver esses 4 filmes que são muito representativos do que de mais impressionante o cinema brasileiro, o cinema mundial entregou nesse ano que está se encerrando, dá um quentinho no coração e ver que realmente, ó, filme da Espanha, filme do Chile, filme norte espanhol, filme dos Estados Unidos, filme da Dinamarca, ou seja, está muito diverso e isso nos deixa muito empolgado. Eu fiquei feliz também de não ter sido uma lista só com filmes hollywoodianos. Mas aqui no Papo de Cinema você sabe que isso jamais ia acontecer. Vocês estão prontos para o nosso pódio, pessoal? Estão prontos? Estão prontos? Então vamos lá, né? Mais pronto só se a gente já tivesse com a cerveja pensando no Réveillon, né, Vitor? A gente devia ter pensado nisso, em gravar com certo grau alcoólico. Exato. E você que está aí nos ouvindo, tem certeza, né? Você já está se preparando aí. Provavelmente você está descansando, você está na praia, você está tirando uma cesta. Se não tiver ido para a praia, você está dormindo. Enfim, você está quase dormindo, né? Então a gente vai logo para o pódio antes que você durma. Vamos lá, pessoal. Terceiro, Zona de Interesse. E aí, o que vocês acharam do nosso bronze? Puta que pariu. Esse eu lembro de ter visto na Mostra de São Paulo e assim eu consegui ver nos 45 de segundo tempo, porque ele ia ter na primeira exibição eu não estava na mostra, isso eu tô falando da mostra de 2023, e quando ele foi ser exibido, tinha uma exibição no último dia que eu ia permanecer em São Paulo, e eu não tinha ingresso. E aí nos 45 de segundo tempo eu consegui ingresso e lembro ainda do impacto de ver, né, esse filme que fala sobre uma família de um militar alemão que mora vizinha a Auschwitz, né, vizinha a um campo de concentração, e para mim é um filme que fala sobre a indiferença, né, a capacidade que o ser humano tem de ser indiferente ao sofrimento alheio. E eu acho que no momento que a gente vive, é claro que é um filme que está falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né, sobre ali a virada da primeira para a segunda metade do século XX. Mas, de alguma maneira, ele também está falando sobre a gente, ele está falando sobre os nossos tempos intolerantes, os nossos tempos sombrios, os nossos tempos em que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar e de aceitar a diversidade, de aceitar que outros existam e não a sua própria comunidade. E eu acho que o Jonathan Glazer faz isso, às vezes, se aproximando muito voluntariamente de um cinema de terror, né, mostrando, né, algo próximo do que a gente pode chamar de terror social, usando essa questão, né, quem é o monstro? Quando alguém pode perguntar assim, um terror, quem é o monstro? E aí a gente vai naquela frase de efeito que vocês podem gostar ou podem achar brega, tanto faz, mas os monstros somos nós. Fala-se muito sobre a questão da Hannah Arendt, né, e da banalidade do mal, e o quanto esse filme flerta com esse conceito, né, com essa teoria. Então eu acho que é um filme que curiosamente ganhou o Oscar de melhor filme internacional para a Inglaterra, né, ou seja, é um filme inglês, mas não é falado em inglês, é um filme na maior parte do tempo falado em alemão ou em Yiddish, né, e é um filme muito impactante. É um filme que eu não li o livro, né, do Martin Ami, mas dizem que é muito diferente do livro, então assim, eu acho que tem uma apropriação bastante autoral do Jonathan Glazer a partir da história do Ami, mas é um filme que repercute muito. Eu me lembro de sair do cinema com a cabeça fervilhando e eu fui com uma amiga, a gente ficou discutindo depois, nós fomos jantar e um filme que permanece, um ano depois quase, esse filme estreou no Brasil que em fevereiro, já em março do ano, na época do Oscar, um ano depois a gente ainda está falando sobre esse filme com muito precioso para todos nós. Então eu acho que Zona de Interesse merece realmente esse reconhecimento, é um dos baitas filmes da temporada do Oscar passado, concorreu a melhor filme, concorreu a melhor direção, ou seja, é um filme de muito impacto, não é para todos os gostos, mas é um filme muito urgente, e eu acho que esse é o grande chave do filme. A nossa medalha de prata fica com um filme que eu gostei muito, o filme do Alexander Payne, que eu acho incrível, eu sou muito fã do trabalho do Paul Giamatti, Os Rejeitados. Que coisa linda! Eu gosto muito desse filme, é um filme que fala não só sobre educação, não só fala sobre isso, mas também de uma ideia muito interessante que é a doação de quem leciona.
porque lecionar, às vezes, a gente tem muito uma ideia, assim, claro que o professor ele não tem que ele não tem que educar as boas maneiras, mas ele tem que se entregar de uma forma que talvez ele deixe uma parte dele para quem ele educa, sabe? Então, eu não sou professor, o Marcelo é o nosso professor aqui, é o nosso representante, mas às vezes é aquela coisa, né, Marcelo? Às vezes algumas coisas podem te machucar para que o teu aluno aprenda de verdade e principalmente não cometa os erros que cometeu, né? Foi um filme que eu me emocionei muito, né? E eu não esperava, porque é um filme que parece que não tá indo para esse lado, né? Parece que não é um filme sobre erros, parece que é um filme justamente ao contrário, é um filme sobre perfeccionismo. E às vezes a gente tem que entender também que quem mais quer que tu seja perfeito, talvez seja porque a pessoa não quer que tu cometa os erros que ela cometeu. É um filme que eu sou apaixonado. E é interessante porque, assim, eu sou da turma que acha que o Alexander Payne errou pouquíssimas vezes na vida. Eu gosto muito do cinema dele, eu gosto até de Pequena Grande Vida, que é um filme que ninguém gosta, o Robledo odeia. Eu também não Inclusive. gosto. Ninguém gosta desse filme. Pequena Grande Vida é um horror, gente. Até Agora, ele já esqueceu. mas agora eu vou dizer, Marcelo, só um parêntese. O meu filme preferido do Alexander Payne era o Sideways, e hoje eu gosto mais dos Rejeitados do que Sideways. Que os Rejeitados, eu acho que é um filme que acho que não dá para dizer que ele não teve reconhecimento, porque ele teve um reconhecimento, mas ao mesmo tempo circulando na internet, porque a gente faz isso, gente. Nós somos muito atualizados, a gente é muito jovem, a gente surfa na rede mundial de computadores. A gente foi Na ver. rede mundial. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. A gente. Marcelo entregando não só a idade, mas a geração. A gente surfa na rede mundial de computadores. Vai. Maravilhoso, né? Eu me deparei com muita gente falando muita bobagem sobre esse filme. E aí é claro que eu estou falando aqui, sempre respeitando muito a opinião de outras pessoas, a leitura de outras pessoas, porque é só assim que a gente cresce, né, em qualquer área, respeitando, assimilando e tendo diálogo. Mas eu vi muita gente falando bobagem, especialmente dizendo que o filme do Alexander Payne era um filme piegas, porque falava de um professor que fica lá no Natal e que fica com um monte de gente também que tem uma série de problemas e que isso seria sentimentalista. E eu acho que é o caminho fácil que o Alexander Payne evita pegar. O Alexander Payne faz um filme muito mais próximo de produções do cinema da nova Hollywood dos anos 70, especialmente do cinema do Hal Ashby, que era um dos grandes hippies, cineasta montador, uma das grandes figuras do cinema norte-americano dos anos 70. Ele faz um filme mais próximo a esse cinema norte-americano dos anos 70 do que necessariamente a um cinema mais atual, até mesmo mais próximo do cinema deles. E aí a gente tem ali... Eu me deparei nesses comentários com pessoas tratando como sentimentalistas simplesmente essas relações humanas. Falar isso de personagens não idealizados, porque é isso, a gente tem um professor, né, lembramos muito lá da Sociedade dos Poetas Mortos e de outras grandes figuras que são idealizadas como heróis, como não sei o quê. O personagem do Paul Giamatti não é um herói. Ele é alguém tão falho quanto o aluno que fica nesse Natal abandonado. Ele é tão falho, ou ele é tão desesperado, ele é tão sofredor, é tão melancólico, quanto a mulher, a funcionária da instituição de ensino que está lá, a cozinheira que perdeu um filho e que tem que, nesse Natal, elaborar essa perda, enquanto ela tem que lá aturar um bando de gente chata com quem ela não queria ficar, com quem ela não queria passar o Natal. Então, assim, eu acho que se há um grande mérito, entre vários grandes méritos no filme do Alexander Payne, é isso de ele olhar para coisas que poderiam, na mão de outros cineastas, ser absolutamente piegas e transformar numa coisa genuinamente bonita. Eu acho que a gente sabe pela profissão aqui nossa, né, de críticos de cinema e tal, a gente sempre vai... Cada filme é uma experiência à parte, né? É um processo muito particular de imersão dentro daquela história e de análise e reflexão. E são poucos os filmes que passam por esse processo ilesos, né? Que do início ao fim a gente se depara com eles e, cara, isso beira a perfeição, é muito bom, eu estou completamente satisfeito. Eu, durante o ano de 2024, teve 2 filmes inéditos que eu nunca tinha visto, né? De tempos em tempos a gente volta para os Poderosos Chefão, para os Crepúsculo dos Deuses, esses são figurinhas batidas, mas... Teve 2 filmes que me pegaram de uma maneira que eu disse, cara, isso é nota 10, é perfeito do início ao fim, e eu tô completamente arrebatado por esse filme.
que foi, como eu comentei antes lá, O Quarto ao Lado, do Pedro Almodóvar, e Os Rejeitados, do Alexander Payne. Foram esses 2 filmes e muito feliz de vê-los que entraram nessa lista final. Os Rejeitados, na verdade, o Quarto ao Lado já chegou meio com pompa e circunstância, né? Porque Almodóvar, nós somos fãs, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, melhor filme, então já chegou um filme com expectativa. Já Os Rejeitados, ele vem do Pequena Grande Vida, que é um filme totalmente esquecível, na melhor das hipóteses, e é um filme que meio que da própria corrida do Oscar, né, no último ano, de 2024, ele tava meio que assim, de zebra, né, ele não era assim o favorito, ele meio correu ao largo, assim, e é um filme a gente foi ver assim, três losers, né, 3 perdedores que são esquecidos no Natal e ficam ali para trás, então é um filme assim que a gente não chegou com tanta ânsia, né, para ver, e eu simplesmente fui tomado por aquela realidade. Eu queria ser amigo daquele garoto, eu queria estar na aula daquele professor, eu queria estar conversando com aquela cozinheira, sabe? Então, assim, é muito bacana a maneira como esse filme, de uma forma tão humana, tão singela, se apropria de sentimentos universais a partir de uma história tão particular desses 3 personagens e acaba se contagiando com cada um na plateia, na audiência. Que bom que a gente não rejeitou Os Rejeitados. Eu tinha que falar essa frase, desculpe, mas assim, Os Rejeitados tá no nosso coração e tá com todo o merecimento, nossa medalha de prata aqui no Top 10 Filmes Estrangeiros de 2024. Agora, na Vitor, mesma onda... o Robledo também surfa, tu viu que o Robledo também surfa na rede mundial de computadores. Claro, claro. Não se esqueça, meu filho, de botar www antes do endereço, senão não Meu entra. Deus. Não, mas o Robledo é conhecido como Gabriel Medina do Litoral Gaúcho, cara. Tu que não sabe, ele é surfista, sim. Marcelo... Aliás, se você quiser encontrar Robledo Milani, né, A no minha Réveillon, sobrancelha e a do Gabriel Medina são parecidos, é só isso. se você quiser encontrar Robledo Milani no Réveillon aí para tirar satisfação com ele das nossas listas, ele estará no Litoral Gaúcho. Isso, ele responde pelas 3, eu vou lá e conversa com ele. Exatamente. Agora, Marcelo e Robledo, a gente falou muito sobre essa simplicidade que está no filme dos Rejeitados, e dentro dessa simplicidade a gente tira grandes lições, um cotidiano que às vezes nos revela muito mais do que as coisas simples, né, que a gente vê no dia a dia. Elas podem ser muito maiores se a gente olhar com um pouco de detalhe, e a gente vai para nossa medalha de ouro, que é Dias Perfeitos, um filme que nos arranca lágrimas, com o mais simples do que o cotidiano e o mundo pode nos oferecer. Um filme do Wim Wenders e Aprendenders, não é? Protagonizado por Koji Yakushi. Essa foi pior que o Rejeitado. Essa foi pior. Koji Yakusho, que faz todo mundo se apaixonar por esse ator japonês incrível. E é um filme que vai acompanhar o cotidiano desse cara que limpa banheiros em Tóquio. E daí a gente fica pensando sobre o que é o filme. É sobre um cara que tem amor pela profissão dele, né? E por mais que talvez isso possa, às vezes, romantizar, né, algumas coisas que não se deveria, mas acho que também isso parte muito mais de uma ótica terceiro-mundista, mas esse filme, ele é como eu disse, ele nos pesca e nos abraça justamente por nos ajudar a compreender melhor os pequenos detalhes da vida. A gente anda, né? A gente caminha na cidade, a gente faz as coisas que a gente tem que fazer, a gente vai para o trabalho, a gente volta, a gente está num almoço com amigos e tal, e às vezes a gente não dá o devido valor àquilo que tudo, né? Tudo que aquilo representa. Eu acho que esse filme se conecta muito agora, inclusive com essas festas de fim de ano, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, aquela chatice, Natal, os parentes, o Ano Novo, que saco, vou ter que ver gente que eu não gosto e tal. Só que assim, isso não é só uma celebração, além de religiosa ou virada de ano, é só mais um dia. Claro, mas assim, é um dia que muitas pessoas não têm. E eu acho que é por isso também que ele se torna tão especial. É porque a gente pensa o seguinte, o cinema tem uma tendência a sublinhar tudo que é espetacular, né? Tudo que é maior que a vida, tudo que extrapola a nossa vivência cotidiana. E a gente mesmo, na nossa vivência, tem a tendência a fazer um recorte. O que me chama a atenção é só aquilo que extrapola o meu cotidiano. Porra, todo dia tem um passarinho que para na frente da minha janela. Então, por que eu vou dar bola para esse passarinho se todo dia ele faz isso? E eu acho que o Wim Wenders faz, e faz conscientemente homenageando o grande cineasta de referência da vida dele, que é o Yasujiro Ozu, que é um japonês incrível, um dos maiores cineastas da história, especificamente um filme do Ozu que se chama A Rotina Tem o Seu Encanto, que tem um nome belíssimo, inclusive porque fala sobre isso, sobre o encanto da rotina, o encanto desse dia a dia. Eu acho que ele é um convite, primeiro, a gente
respirar um pouco, a gente parar para não só olhar, mas enxergar, de fato, e se apaixonar por esse personagem, que é um personagem que não está ali, ele não tem um grande conflito, ele não tem um grande desejo, né? Ele quer, na verdade, ele até tem, o Robledo fez uma carinha assim, ele até tem, mas isso não é o mais importante do filme. O mais importante do filme é mostrar como esse homem se comporta diante da vida, né? Como é que ele, ao limpar um vaso sanitário, ele faz aquilo com uma reverência que em nenhum momento coloca aquilo como ele se colocando como menor. Claro que a gente está falando de uma cultura, como o Vitor falou antes, que é uma cultura oriental, que é muito diferente da nossa. A gente não está colocando aqui, inclusive, a questão social, a questão de uma pirâmide social. A gente está falando de outra coisa. Mas é um filme que me cativou profundamente. Eu também vou dar spoiler como o Roberto. Ele é o meu melhor do ano. Porque, primeiro, eu acho que fazia muito tempo que o Wim Wenders, que é um grande cineasta, não fazia um filme tão poderoso, tão interessante, tão forte, e que a gente não via... E de ficção, né, Marcelo? Porque os últimos grandes filmes dele tinham sido documentários, né? Inclusive O Sal da Terra, um filme brasileiro, ou Pina, sim, né? São Buena Vista Social Club, que é um filme que todo mundo comenta, mas todos documentários. E ele voltar para a ficção, que é a origem dele, e fazer um filme tão forte quanto Dias Perfeitos, eu acho que dá um casamento ali, um match inesperado, mas perfeito, né? E é bonito, né? E a gente tá falando isso, de um filme que concorreu pelo Japão a uma vaga ao Oscar, dirigido por um alemão, né? Então, assim, a gente vê essa coisa da globalização. Tem alguns filmes que podem concorrer aqui para o Oscar 2025, também acontece a mesma coisa, né? O filme é iraniano, mas concorre pela Alemanha, um filme dirigido por um francês que se passa no México. Então, assim, é interessante. E o Dias Perfeitos, gente, se você não viu, aí eu tenho que completar a trinca de piadinhas infames dos meus colegas. Se você quiser ter um dia perfeito, assista. Vá atrás, que Dias Perfeitos é a chave de ouro para encerrar 2024. Agora, pessoal, a gente tem alguém para agradecer, na verdade, não alguém, né? Várias pessoas. Agradecer a todos os ouvintes, todos os espectadores do Papo de Cinema nesse ano de 2024. Porque se nós temos espectadores, as pessoas agora nos veem. E olha que não são poucas, hein? Porque eles estão migrando todos para o YouTube. A gente tá vendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão saindo do Spotify e indo todos para o YouTube. A gente agradece demais a parceria de vocês, os likes, os compartilhamentos, as inscrições, porque o Papo de Cinema a gente segue cada vez produzindo mais conteúdo para vocês e a gente se diverte muito fazendo isso. Não é à toa que vocês viram nesse episódio, né? A gente não vai mais fazer um episódio com os três, porque senão não rola, né? Gente, e eu acho importante a gente ressaltar também que o Papo de Cinema é um veículo independente sobre cinema, sobre série, sobre cultura. Então, assim, todo o compartilhamento ou a indicação, vocês levarem para outras pessoas é super importante para nós, porque quanto maior for a nossa audiência, mais vai repercutir o nosso trabalho e vai permitir a continuidade que nós estamos fazendo. E nesse sentido também a gente precisa agradecer muito às distribuidoras, às assessorias, aos realizadores que apostaram na parceria com o Papo de Cinema durante todo o ano de 2024. A gente teve muitos parceiros, quem nos acompanha, vocês viram lá no site matérias especiais, banners publicitários, podcasts específicos sobre realizadores, sobre iniciativas, sobre projetos. Ou seja, tem muita gente apostando no Papo de Cinema para divulgar a sua marca, o seu filme, o seu projeto, a sua iniciativa, o seu evento, o seu festival. Então, assim, é muito bacana saber que a gente pode contar com vocês e a gente está muito empolgado para tudo que 2025 vai nos prometer ainda. Então, brigadão por estarem do nosso lado durante toda essa jornada e ano que vem a gente segue por aqui com certeza. E eu, para terminar, porque vocês já fizeram todos os agradecimentos, eu preciso agradecer a vocês, que são pessoas incríveis com as quais eu tenho o prazer e o privilégio de dividir um dia a dia de trabalho. Então, assim, quero aqui publicamente deixar meu agradecimento a vocês. A gente forma uma equipe que se diverte. Aguerrida, a gente se fode, mas a gente se diverte. Então, assim, é aquela velha história, né? Toda luta é melhor lutada quando a gente luta ao lado de amigos. Então, muito obrigado pela parceria de mais um ano aí, guris. E agora vamos encher o caneco de champanhe, né? Feliz ano novo! Valeu, pessoal! Até o próximo! Falou, pessoal! Até 2025!